Pronto, já estamos de volta e agora nós já estamos aqui com a Fran Almeida, né? Nosso querido jornalista Caldeira acabou de compartilhar com a gente, conversar um pouco mais e ele vai voltar, tá? Ele vai voltar com um novo encontro, nós vamos ter um tempo aí para conversar bastante, para podermos falar bastante aí sobre ele, conversar um pouco mais. Muito obrigado, eu já agradeço ao Caldeira que conversou com a gente, né? Não estava programado, mas ele chegou, nós já pegamos aqui, aproveitamos aqui meia hora, que eu não posso perder essa oportunidade, né? Que nem eu estava falando com ele agora. Eu estou no meu 10º encontro, 10º programa, 10ª entrevista, 16ª entrevista. A 16ª. Ele tem mais de 5.070 e alguma coisa, né? 73 entrevistas. Então, como é que eu vou perder a oportunidade dessa? Da mesma forma, eu estou aqui com a Fran também. A Fran é jornalista, é diretora de jornalismo. Tem aqui no estúdio hoje, o estúdio hoje está complicado. Hoje cheio de comunicadores, né? Está cheio de comunicadores. E nós, né, Vanderlei, que somos aqui os amadores, que eu disse para ele, nós somos amadores, não podemos brincar com esse povo não, né? Tô me tremendo todo aqui, o pessoal tá tudo... Nós temos a Fran, aí temos também a Cheryl Amaral, que está também aqui acompanhando também, tá? Com a gente. Vai mostrar a Cheryl, olha a outra. Que a gente não é batendo, depois a gente coloca, Vamos aqui pra Fran, depois você arruma ela aí e a gente mostra ela lá. Ó, primeiro eu quero dizer que das entrevistas do Caldeira, eu fui a 5.000, tá? E eu me orgulho muito disso. Falei pra ele que eu só iria ceder entrevista pra ele novamente se eu fosse a 5.000 e ele me presenteou com essa, né? De verdade, assim, essa honra. Eu sou a entrevista dele, 5.000, de quando ele fazia o programa dele no site. Olha aí, que legal. Então, eu assim, me acho. O Caldeira, inclusive, que é o coordenador da nossa campanha, né? A Cheryl Amaral está na assessoria, a gente está na correria já aqui para poder levar à população de Porto Velho os nossos projetos, a nossa intenção de estar na disputa, né, agora enquanto pré-candidata. E muito obrigada por nos receber aqui. E é assim, onde eu vou, vem a família inteira junto e obrigada por nos acolher aqui. Eu fico feliz de poder ter tido essa oportunidade, né? E agradecer aí já a Stephanie também, que intermediou Eu fiz um combinado com a Stephanie, que quando nós tivéssemos a candidatura de fato, né, homologada, a primeira entrevista seria com o senhor e eu fico muito feliz também, obrigada. Feliz, agradecido mesmo de coração. Para o Caldeira, a Jennifer, né, Caldeira? Para o Caldeira, a Jennifer. Ela fala assim, alguém fala pra ele que meu nome é Stephanie Nogueira e com Y. Não vai adiantar, é o Caldeira, gente, é o Caldeira. É a Jennifer, pronto. É importante que sabe de quem E aí ele chega e fala, e aí Jennifer, bom dia. Ela, bom dia, Caldeira. Eu falei, olha, você continua sendo Jennifer pra ele. É isso aí, vai continuar. E eu fico feliz. Fran Almeida, quem é você para o nosso público? Quem é você hoje? Quem é você mesmo? Que é a Fran Suíça, mas é a Fran Almeida. E é muito interessante isso, né? Porque eu passei tanto tempo, durante 16 anos da minha carreira, falando, olha, Fran Suíça. E aí quando chegou agora para poder disputar, a gente conversou e a equipe entendeu que era interessante chamar de Fran. E aí, muito prático. O maior desafio agora é eu não corrigir as pessoas. Fran Suíça, não, é Fran, tá tudo bem, é Fran. A Fran, ela tem 34 anos, é casada há 9 anos, tem um enteado lindo de 10 anos, no qual eu o conheço desde os 9 meses, então é como se fosse meu filho do coração. Eu tenho um sobrinho também, no qual eu sempre falo deles com muito carinho, porque eu ainda não sou mãe biológica. E é um projeto que eu tenho, né, para o ano que vem. Eu sou jornalista, sou filha da dona Rose. Meu pai faleceu há alguns anos atrás. Tenho 2 irmãos em São Paulo. Inclusive, sou tia do meu segundo sobrinho. Meu irmão teve um filho recentemente em São Paulo. E eu sou uma pessoa que eu sempre sonhei em ter possibilidades, em mudar a realidade onde eu vivia. Eu sou de Ariquemes, mas minha mãe veio para cá vítima de violência. Peraí, você nasceu em Ariquemes? Eu sou de Ariquemes. É mesmo, eu sou ariquemense também. Ai, toca aí, amigo. Eu nasci em Ariquemes, só que em Ariquemes, quando eu nasci, né, claro, eu sou bem mais novo do que a Fran, né? Eu nasci em 76, esse cabelo branco aqui, isso aqui detalhes. É um detalhe, só um detalhe. Então, eu sou de Ariquemes, eu nasci no Hospital São Francisco e eu gosto de saber assim um pouco, né, detalhes de tudo. Então eu sou de Ariquemes, minha mãe sofria violência doméstica
e ela decidiu separar, então eu tinha 8 meses quando ela veio para Porto Velho. E aí, nesse processo, eu me criei ali no bairro Nacional, quando um episódio muito triste da minha infância, quando o Marcão matou a minha melhor amiga, a minha mãe entendeu que era um risco para nós também. Todo mundo conhece, né, essa tragédia ali do bairro Nacional, que ele matou a mãe, matou a filha. Então, quando aconteceu esse impacto, foram 2 situações bem difíceis assim para mim e para minhas irmãs. Eu perdi minha melhor amiga de infância, passava a tarde inteira brincando comigo, e perdi aquela comunidade, porque minha mãe decidiu sair do bairro Nacional porque considerava que era muito perigoso. Então foram duas mudanças muito trágicas para nós ali. Eu com em torno de 9, 10 anos, a gente foi para São Sebastião. Então sempre que minha mãe percebia algo que poderia colocar eu e minhas irmãs em risco, ela mudava de bairro. E como ela era empregada doméstica, então ela não tinha tantas condições para morar num lugar mais seguro na época, né? Então a minha infância inteira foi em escola pública, em bairros que na época eram considerados periféricos. E minha mãe sempre morando sozinha e trabalhando na casa dos outros de empregada doméstica. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ficava com a minha mãe ajudando ela a terminar as coisas rápido, porque ela não tinha terminado o ensino fundamental. Então a mamãe chegava em casa, 3h30, 4h, a gente ajudava ela a fazer os trabalhos dela da escola e ela ia para o José Altino estudar à noite para concluir o ensino médio. Então a minha infância foi uma infância que nós não tínhamos muito recursos, mas a mamãe sempre via possibilidades. E aí, como ela ficava muito tempo trabalhando fora, eu e minhas irmãs ficávamos sozinhas em casa. Então, o que acontecia? Eu estudava de manhã, ajudava ela à tarde. Minha irmã mais velha ficava com a minha irmã caçula, né? Eu tenho uma irmã de 35 anos e uma de 30 anos. Eu sou a do meio, inclusive. E aí o que acontecia? Minha mãe, com medo, ela colocava a gente em cursos. Então eu toco piano, flauta, fiz aula de balé. E a mamãe sempre manteve a gente muito envolvida nas coisas, né? Fiz aula de canto, depois entrei em banda, aí sempre gostei muito de rock. E aí quando eu me converti, eu fui voltada mais para a área gospel, né? E fui conhecendo bandas internacionais. Então a gente sempre foi envolvida nessa parte da cultura, que também é uma das bandeiras que eu defendo. E aí muitos anos se passaram, a Fran trabalhou inclusive com essa pessoa querida que está aqui do lado, o Eduardo Lima. Eu posso falar que ele é o Duducho? Falei, né? E aí fui trabalhar, fiz o curso da TV Rondônia em 2009, eu estava com 4 meses de curso e eu fui convidada para assessorar, para trabalhar numa agência que produzia as propagandas da prefeitura na época, na gestão do Roberto Sobrinho. Então, passou para comunicação. Aí foi a minha primeira oportunidade na comunicação. Eu já fazia o curso, estava com 4 meses. Eles fizeram um processo seletivo e eu estava inclusa e eu passei naquele processo. Foi quando eu conheci o Eduardo que também vem nessa carreira do jornalismo. Inclusive, é uma ótima história para você contar, entrevistar esse rapaz aqui do lado, porque ele era motorista. E ele virou, ele era motorista, ele foi o meu primeiro cinegrafista e eu fico muito emocionada de estar podendo falar aqui enquanto pré-candidata, porque ele faz parte da minha história. Nós somos amigos desde 2009 e Deus é tão perfeito que 2023 ele conhece a minha repórter, que hoje é minha amiga, casa com ela, eu fui madrinha do casamento, então a gente tem uma história. Deus vai unindo de verdade os propósitos. Os cascas de bala, né? Os meus cascas de bala. Então, quando eu fui para essa agência, foi minha primeira oportunidade na comunicação. Então, ele era motorista, aí puseram ele para cobrir um cinegrafista que não tinha ido aquele dia, e ele foi, e a gente foi parar no meio de uma agrovila, né? Aí uma coisa que eu gosto. E eu nunca me esqueço que a gente estava produzindo esse material, porque produzia o material, mandava para Curitiba, eles escreviam um roteiro, e aí o editor daqui finalizava. E aí tinha umas minhocas lá, e aí ele falou assim, olha, ia ficar muito legal uma cena se tu pegasse nas minhocas assim.
mas eu acho que tu não vai ter coragem. Aí eu falei, menina, me respeita que eu sou do Nacional. E, puf, meti a mão nas minhocas, peguei as minhocas. Eu falo assim, quando eu quero passar coragem pra alguém, eu falo, me deixa que eu sou do Nacional. Se eu quiser ameaçar alguém, eu falo, olha, me deixa que eu sou do Nacional. Inclusive, um beijo pro pessoal do Nacional, minha família inteira permanece lá. Um dia eu vou comprar uma casa no bairro Nacional, porque ali eu me sinto em casa. É muitas recordações boas. E aí eu comecei na comunicação assim. Aí passaram alguns meses, eu fui convidada eu sempre quis ser militar, porque meu pai era militar. Então eu sempre gostei da segurança pública, sempre me imaginei casando com alguém da segurança pública. E o meu marido é sargento. Então as coisas foram fluindo e aí eu fui para o plantão de polícia. A primeira oportunidade na televisão foi o Dalton de Franco quem me deu. A gente falava assim, Françoise Almeida para o plantão de polícia. O primeiro na TV e na preferência do povo. Nunca me esqueço dessa fala. Então, depois da Rede TV, aí fui para a SIC TV, fiz a TV Alamanda. Eu passei por diversas emissoras em funções diferentes, né, de reportagem, produção, chefia de jornalismo. E aí, em 2019, eu recebi um convite para ir para, então, Boas Novas. E aí o Zezinho convidou para que nós criássemos uma televisão e trouxéssemos as notícias locais. Tanto que o nome Rema foi de um sonho que eu tive. E na época a Débora Moutinho também trabalhava junto. E no mesmo dia que eu tive um sonho, eu no Rio Madeira, e eu remava muito. E eu via um telão enorme, passavam muitas pessoas que eu conhecia naquele telão. Quando eu cheguei, a gente ia às 5 horas da manhã para orar lá na Rema. E aí ela chega e ela começa a chorar e fala assim, eu tive um sonho. Aí ela me contou. Aí eu falei, eu também tive. O nome da TV tem que ter alguma coisa com Rio Madeira. Aí ela disse, eu sonhei que tinham naqueles outdoor no espaço alternativo, estava escrito Rema. Só que o Rema da Bíblia, que é com H, que significa a palavra revelada. E aí a gente começou a chorar. Eu falei, então a TV vai chamar Rema TV, Rede Rio Madeira de Televisão. E aí quando nós trouxemos para o Zezinho e para o Vicente, na hora eles gostaram e a gente começou a introduzir o jornalismo. E de 2019 para cá, né, até então, até o momento, né, de me desvincular das atividades da emissora, eu estava diretora de jornalismo e hoje estou pré-candidata. E é um pouquinho da história da Frank. Legal. Luiz, nós temos um louvor aí? Temos. Vamos para um louvor, que é para dar um tempinho aqui, para a gente tomar uma água, conversar um pouco. Né? Adorei o H2O, obrigada aí. Nós já temos aqui. Esse dia nós tivemos, um tempo atrás, uma pessoa que gostava muito de café. E aí quando ele falou assim, vou tomar um café com você aí. Eu tinha chamado ele para vir aqui comigo. Ele disse, vou tomar um café com você aí. Eu falei, aí a ideia, eu vou levar um café pro programa. E agora a gente traz café pro programa. Aí quando surgiu já a confirmação de você estar aqui, eu digo H2O, até porque meu filho já gosta de H2O. Eu vou levar H2O pro programa. Até o programa vai criando, né? Quando for o Caldeira, vai ser tacacá, ele falou. Vai ser tacacá, então pronto. Esse dia nós quase trouxemos pizza, não foi? Nós só não trouxemos pizza porque nós não conseguimos nenhum local em Porto Velho que vende pizza nesse horário. E aí eu falei, poxa, então o Porto vai estar falhando. Já fica uma dica para os empreendedores, né? Não conseguimos. Todos nós temos um quadro, né? Só a partir das 6, só a partir das 5, só a partir das 5, só a partir das 6. Aí eu falei, ficamos sem a pizza, né? É o nosso quadro do programa, você sabia? No dia, né? Comemorava-se o dia da pizza. Aí a gente pensou em trazer. Aí nós pensamos, vamos levar a pizza. Aí a gente falou, o dia da pizza, o programa, né? Então vai ter pizza. E aí nós não conseguimos. Mas vamos para um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais Fran Almeida conversando com você, tá bom? Um abraço a você que nos acompanha aí pelo Instagram. Vamos lá, solta esse louvor bacana aí, já a gente volta. Já estamos de volta. Uma ótima tarde para você que está conosco aí no aplicativo, que chegou com a gente agora. Muito boa tarde para você, você que está aqui em Porto Velho, você de Rondônia, você do Brasil. Seja muito bem-vindo a continuar com a gente aqui pelo Rota Musical Brasil. Você que está com a gente no Instagram, o Everson MTA, muito obrigado por você estar com a gente. Nós estamos aqui com a Fran Almeida, né? Nós temos aqui o Eduardo com a gente aqui no estúdio, nós temos também a Cheryl Amaral, nós temos o cinegrafista Diego Rodrigues, né? Que está com a gente, chegou agora há pouco. Você não vai, joga pela outra. É isso. Aí. Apareceu aí, o cinegrafista que está acompanhando.
é uma das autoridades aí da equipe, né? E também a Cheryl Amaral, que está acompanhando aí, fazendo parte. E temos aqui o Eduardo, que está com a gente, que é aí, você não vai conseguir vir aí, Mostra né? aí, Eduardo. Chega. Aí depois a gente mostra o É porque ele esteve e ele pensa que não é mais, mas ele vai ser sempre cinegrafista. Então eles nunca querem aparecer, entendeu? Já descobri que o Eduardo... que aparecer, não pode aparecer. Colocar aqui, é bem aqui. Jogar pra ele depois, né? Porque a câmera que tá pegando tá ali, ela... Mas assim, como a gente aqui não tem aquele estúdio com o cinegrafista para ficar movimentando a câmera, né? Aí acaba conseguindo esconder alguém que não deu. Cego ali. É o ponto cego. Mas daqui a pouco foi estratégico aquele lugar que ele sentou. Então nós estamos de volta aqui já com Fra Almeida, que é a nossa figura principal do momento, a nossa entrevistada de hoje. Ela vem aqui para conversar um pouco, para nos deixar um pouco conhecedor da sua história. Eu estou conhecendo agora, né, a história dela também, como você aí, muitos de vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Muito obrigado, Fran, por nos dar essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da sua vida pessoal e também dos seus projetos, tanto o projeto jornalístico que abençoa e que auxilia a comunidade, como também desse novo projeto que é essa pré-candidatura a vereadora, alguém para defender, para lutar mais ainda, porque o jornalista ele tem um papel muito importante, fundamental para a sociedade, mas ele não tem alguns poderes que nesse novo pleito que você está buscando alcançar, vai te dar esse poder que vai, além de juntar essa profissão jornalística, também vai juntar um direito, uma autoridade maior para defender a população. E nós ficamos gratos, ficamos felizes em poder ter você se colocando nessa posição, porque é uma posição de choque, é uma posição de confronto, mas uma posição que traz uma dignidade e saber que tem pessoas como você, pessoas verdadeiras, pessoas que têm uma história na cidade, no estado, é de Rondônia, tá bom? É uma conterrânea minha de Ariquemes. Eu nasci lá quando Ariquemes ainda não tinha nada, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, mas a Fran é nova, mas é ariquemense, já vem da nossa cidade. Ariquemes é uma cidade sensacional, amo Ariquemes. Teve um período que eu não gostava de Ariquemes, que era o período em que Ariquemes era muita fábrica de café, madeireira, tudo isso era dentro da cidade. Então você parava seu carro lá na cidade por um período, quando você voltava não era poeira que tinha lá. Seu carro estava cheio de pó de arroz, pó de café, então era ruim. O ar era bem assim, cheirava muito. Hoje não, as indústrias se afastaram mais, a cidade evoluiu e ficou muito bom. E já Porto Velho também, Porto Velho melhorou bastante, mas ainda tem muita coisa para fazer, né, Fran? Com certeza. E quando a gente fala muito sobre essa questão de disputar um cargo público, eu sempre troco a palavra poder por autonomia. Porque enquanto jornalista, e eu te falava agora há pouco, eu já sofri literalmente na pele a pressão de falar a verdade. Só que eu não posso ir na contramão do que eu fui ensinada. Minha mãe sempre disse que quem é de verdade sabe quem é de mentira. Princípios tem que ser honrado. Não há possibilidade de você negociar o seu caráter. Não tem possibilidade de aparecer um valor, eu te dou isso aqui para que você faça aquilo, se o resultado daquilo vai gerar um problema. As 30 moedas pode ficar... Tem um custo muito mais alto, né? Pegue essas moedas aí e nem venha com ela pro meu lado. Não traga. Não acione meu lado nacional, eu brinco. Mas assim, falar de política é lembrar o caminho que eu percorri durante 16 anos de jornalista. Eu comentava com você agora há pouco que eu fui ameaçada, tentaram me matar na porta de casa, tentaram fazer com que eu fosse demitida de onde eu trabalhei por eu simplesmente mostrar a verdade. Só que as minhas reportagens sempre foram pautadas no que a comunidade precisa, porque eu sei o que é você acordar com a sua casa embaixo d'água. No Nacional era assim. Quando o Rio Madeira sobe o nível, a gente também sobe para o morro, para você não ter as coisas, não morrer afogado. Você sobe para o morro, o nível subiu, você vai subir para o morro, porque senão você vai ser prejudicado. Água para a gente beber, porque na época era poço, né? Ainda é o poço
ficava cheio de lama, não tinha como beber a água, a gente tinha que ir no vizinho para poder, ou em algum lugar distante, para poder ter água para beber. Ou esperar ajuda de Ou alguém. esperar a ajuda de alguém. Uma ajuda que na maioria das vezes nunca chegou. Eu nunca me lembro de, numa época de cheia do Rio Madeira, nossa casa embaixo d'água, a gente sem água para beber, receber uma garrafa de água de alguém que na época estava na gestão da cidade, não me recordo. Hoje acontece? Sim, mas só nesses momentos. Então, quando eu me vi dentro do jornalismo com a possibilidade de usar as minhas habilidades, meu talento de escrever, de conversar, que isso eu entendi desde muito nova, principalmente pela caminhada com Deus, entender que eu posso usar isso que não é meu em prol de um coletivo, de mais pessoas. Não é porque eu falo bem ou eu sou jornalista que eu vou pensar num cargo em que eu vá receber muito bem, sem que o meu trabalho traga um resultado coletivo. A gente precisa pensar no coletivo. Eu falo que as pessoas que vão, quando estiver liberado, depositar sua confiança em nós, as pessoas que forem às urnas, elas têm que ir às urnas para escolher uma pessoa que ela não vá ser apenas o prefeito ou vereador, mas que seja aquela opção e a primeira opção para recorrer nos dias maus. Porque Deus não é assim, é a nossa primeira opção em tudo. Então, quando eu falo de serviço... nos dias maus, né? E que também a gente precisa mudar esse conceito, porque Deus quer que eu fale... Ele quer que a gente fale assim, como eu vim agora, eu peguei minha bolsa ali, eu falei, Deus, eu tô tão feliz, porque o primeiro lugar onde eu vou estar é onde a tua vontade, ela está em primeiro lugar, onde o Senhor é o centro de tudo. Entende? Então, assim, não tem como a gente ir na contramão do que você foi ensinado como seu princípio, do que Deus nos ensina, nos traz enquanto princípio e, além de tudo, não beneficiar o coletivo. Então, ser jornalista, sofrer tudo que eu sofri, era porque eu ia numa unidade de saúde e o diretor não queria me receber. Eu lembro ali na Zona Sul, a unidade caindo o teto, cheio de pombo, o pessoal já ia doente, pegava mais doença do pombo, era uma loucura. Eu enchi o saco, a diretora veio com graça lá pro nosso lado e eu fui no prefeito e a mulher foi exonerada. Se tu não trabalha, minha irmã, tu tá sendo paga para trabalhar. Desculpa, eu tô fazendo o meu trabalho. Tá defendendo a população. E isso aconteceu, não foi só com uma diretora de uma unidade de saúde, isso aconteceu com secretários que foram exonerados, porque nas reportagens em que eu fiz, na época, inclusive, Diego Rodrigues, Hudson Guedes, outros cinegrafistas que participaram da construção da reportagem, as pessoas foram, de fato, penalizadas. Entendeu? Porque a gente não pode tratar a notícia como só mais uma notícia, ela tem que ter uma mudança. O prefeito de Candeias do Jamari, quando eu fui na casa dele, porque eu encontrei o feto na unidade de saúde e o lixo não tinha sido removido, uma mulher que parecia minha avó, morrendo na unidade de saúde, e deram dipirona para ela, eu fui na casa do prefeito. E o prefeito foi convidado a sair do cargo, e é uma longa história. E eu não me arrependo disso, e eu nunca usei isso para me autopromover. Fiz, eu só era repórter que estava escalada naquele dia, mas eu sempre tive uma visão diferente da reportagem, porque eu sou o resultado de uma sociedade que não teve assistência. Eu só não passei fome porque minha mãe foi muito guerreira. Porque ela nunca teve vergonha de trabalhar de empregada doméstica. Eu só não passei fome porque na minha infância eu ia com a minha avó de bicicletinha lá pro Nacional, no Passarão, vender bolo de macaxeira e tapioca pra ela. O Nacional é bom pra andar de bicicleta, né? Ô, minha irmã, se hoje tá ruim, deixa eu te falar, meu amigo, na minha época, eram os buracos e aquelas pedras enormes, assim. Sobe, ali é quase parecido com o Jaru, né? E não precisa ir muito longe, por exemplo. Uma coisa que eu falo muito pra equipe é, poxa, o presente de Natal do pessoal do Nacional, quem está me acompanhando sabe, 24 de dezembro de 2014, o presente de Natal do pessoal do bairro Nacional foi a galeria da Estrada do Belmont desabar, desbarrancou tudo. Passou a gestão do Mauro Nazif, estamos em 2 gestões do Wildon e a gente não resolveu o problema. De fato, eles vão, medidas paliativas, mas eu perdi as contas de quantas reportagens eu fiz ali, em que carro caía no buraco, que ônibus, eu presenciei o ônibus quase atropelando uma criança da Escolinha Nacional, onde eu estudei. Então, assim, a gente tem políticos de estimação
E problemas de estimação também, porque se você não muda quem te representa, o teu problema também vai continuar. Mas dá pra fazer de vez em quando um cuidadinho, limpar Dá. a unha dele, passar um talco. Sempre dá, Dá um né? remedinho pra Sempre verme, dá. aí E aí, essa é a mentalidade, eu falo muito para minha equipe de jornalismo, né? Quando eu estava nas atividades da Rema TV. Nós precisamos pensar além da notícia. Eu não vou contar só que isso aqui é um pedaço de madeira, MDF, eu tenho que falar o além disso. E quando eu trago uma reportagem de comunidade, um problema, eu tenho que trazer opção para resolver. E a gente, enquanto comunicador, não pode passar só como se fosse mais uma notícia. A gente tem que ir atrás. O problema é que quando o calo não é no nosso pé, a gente não se incomoda. E aí é muito fácil hoje os pré-candidatos chegarem e lá para o meio de um bairro onde ele nunca foi, nunca andou, não conhece, dizer assim, isso aqui tem que acabar, isso aqui tem que mudar. É óbvio, me desculpe, é óbvio que tem que mudar. Mas e aí, qual é a proposta? O que você vai fazer para isso? Eu não preciso falar as quantas vezes eu tirei dinheiro de mim ali. Eu lembro que há uns 3, 5 meses atrás, eu fui numa casa e a mulher com filho autista e aí eu lembrei da minha tia que também tem um filho autista, e aí eu lembrei da minha mãe que também era mãe solteira, e aí eu chamei ela num cantinho e eu falei assim, posso lhe ajudar? E isso não precisa ser divulgado, e hoje o que mais me irrita, com perdão da palavra, é esse monte de pessoas interessadas no cargo sem de verdade se interessar em resolver o problema. E o problema maior é que se tu não divulgar, tu não fez. E não é sobre isso. Entende? Não é sobre isso. Talvez, quantas coisas, por exemplo, sua filha que a gente trabalha junto, quantas coisas eu devo ter feito pela Stephanie que eu não liguei para o senhor para falar, fiz isso. E tá tudo bem. Me fala um momento na Bíblia que Deus se alegra disso. Não faz sentido. Muito pelo contrário, ele nos ensina a não fazer. E aí eu não quero ser chamada, por exemplo, de fariseu. Nunca. Eu quero dormir e acordar tranquila que esse nome... Só que a verdade, e a pessoa ser séria e verdadeira, ela paga um preço. Exato. E aí... é mais fácil você ser falso cômodo, ou fingido. E aí é como minha mãe sempre falou, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E esteja preparada para assumir o que você é. Porque o que nós somos permanece, é da nossa essência, o que Deus pediu para que nós fôssemos. Você cria raiz e vai se estruturando nessa raiz, você tem firmeza, você permanece nas ventanias. Quem é falso ou quem vive de forma fingida, ele, com o vento, com a dificuldade, essa pessoa se apaga, né? Exato. E aí uma coisa que é muito importante, eu falo muito para quem anda comigo, quem me conhece, é que caráter é uma coisa que não tem como eu te ensinar. Eu te ajudo com o meu exemplo, com quem eu sou, a forjar o seu caráter. Olha, eu tenho o hábito de pegar as coisas e não devolver. Na hora que você pegar, você fale, não é minha, toma. Então, a gente tem, o nosso papel é ajudar a forjar o caráter. Mas se a pessoa não tiver disponibilidade para isso, não vai acontecer. É preciso ter um interesse particular. Então, quando eu me coloquei à disposição como pré-candidata a vereadora, eu colocar o meu nome à disposição para ser pré-candidata a vereadora é justamente para ir na contramão do que todo mundo diz e todo mundo faz. Eu não quero ser vereadora para que eu tenha um salário de 4 anos, acomodar a minha família, não. Eu quero ser vereadora, eu quero estar nessa condição para que eu consiga resolver pelo menos o básico. Poxa, ninguém lembra, é 2014, pastor, 2014, nós estamos em 2024, e o povo do Nacional lá, naquele trecho, e tem um detalhe, eles já se acostumaram com aquele problema. Eles já sabem que se vier um carro, o outro tem que esperar. As crianças só passam quando não vem luz, farol nenhum. Então, estar pré-candidata não é para ter um cargo ou pelo meu nome. Não, senão eu tinha deixado Françoise. É garantir, é fazer com que eu tenha condições de verdade de mudar, nem que seja uma história. Porque é interessante aí, porque nessa questão aí, foi uma das coisas que marcou, uma das primeiras vezes que eu te vi na tela, foi justamente uma vez que eu lhe vi fazendo uma correção no seu nome. Então, assim, já aí
pessoalmente falando para mim, que tem uma personalidade bem parecida, já é uma luta você ter que aceitar uma coisa que você, não é que seja errado, mas você sempre lutou que não gostava daquilo. E hoje você aceitar isso em prol desse novo projeto, eu já acho interessante, porque parece simples para alguns, mas para gente que não é. Tem uma forma de, eu não sei, a gente diz que, alguns dizem que é um toque, a gente diz que é uma chatice, né? Mas pra gente que gosta de alguns detalhes aí, corrigir alguns detalhes, e depois a gente tem que aceitar aquele detalhe em prol de pessoas, em prol de uma comunidade, isso aí já é interessante, isso aí eu já achei bem legal. Eu acho que a maior demonstração de que a gente está pensando no coletivo é isso. Porque foi uma decisão coletiva. E eu falo muito para toda a equipe que me acompanha, que se Deus permitir a gente ganhar, eles vão estar na equipe. Eles só vão sair da equipe se eles fizerem algo que é imoral e é ilegal. E eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer, porque eu sei as pessoas com quem eu ando. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então eu não posso andar com quem não tem os mesmos princípios que eu. Então, permitir, aceitar, sair de Françoise para Fran é entender que é uma decisão coletiva. Então, Deus permitindo que a gente chegue à vereança, as nossas decisões, os projetos que nós formos apresentar serão de forma coletiva. Hoje eu falo muito que nessa pré-campanha a gente tem construído propostas e as lideranças que procuram a gente, eu sempre falo assim, o que a gente precisa para ajudar esse grupo, essas pessoas. Eu sou muito da cultura, do turismo, da artes cênicas. Eu nunca me esqueço a minha mãe dormindo na porta da Jorge Andrade para conseguir uma aula de música para mim, para minhas irmãs. Então, as pessoas que se aproximam de nós são lideranças que eu quero e elas têm esse compromisso de apresentar propostas, projetos, ideias, para que quando Deus permitir que a gente ganhe, a gente falar assim, bora ajudar esse pessoal aqui. Porque se você trouxer um projeto, por exemplo, por que não? Por que não a gente lá no Ministério das Cidades garantir que uma TV como essa, que está hoje só em plataforma digital, tenha nem que seja um tempo ali no canal aberto? Porque para quem não sabe, as televisões, elas são concessões, quem manda e desmanda é o governo federal. Por isso aquela briga inteira com o Bolsonaro quando ele falou que ia tirar a Globo do ar, porque é do governo federal. Existe uma licença que ele autoriza. E às vezes essa falta de informação faz com que um ambiente tão abençoado como esse, que tem chegado a tantas pessoas agora, não tenha a mesma oportunidade que os barões da comunicação têm. Então, estar pré-candidata a vereadora é garantir que todas as decisões serão tomadas de forma coletiva e com o coletivo participando. Eu sou apaixonada pelos cadeirantes, eu sou apaixonada pelos idosos. Minha infância, minha avó me roubava da minha mãe, me levava para casa do ancião e eu passava o dia inteiro lá ouvindo as histórias, as experiências, limpando as unhas dos idosos, ajudando. E eu tinha 7, 8 anos de idade, até que a diretora falou que eu não podia mais ir, eu passei dias chorando. Então, eu não defendo só uma rua que não tem asfalto. Não é sobre isso, mas é quem anda por aquela rua que precisa do asfalto. Você já imaginou um cadeirante numa rua... Como você vai convidar um cadeirante que vai falar de capacitismo, que vai falar da dificuldade? Você não consegue chamar ele, porque para ter acesso aqui, ele não consegue vir. Então, a gente precisa pensar, e essa é a nossa bandeira. Nós estamos pré-candidata a vereadora, porque nós acreditamos que as decisões coletivas transformam uma sociedade. Não tem como, e eu falo isso para você com meu coração tranquilo e a verdade que Deus conhece no meu coração. Não tem como eu tratar de sociedade se as decisões são particulares. Um vereador no gabinete, baseado no que o assessor dele falou, com um ofício. Desculpa, com todo respeito aos vereadores, a coisa mais horrível que eu acho é um vereador, olha, tá aqui, ó, meu pedido de providência. Ah, desculpa, quem foi lá saber a necessidade? Você mandou um assessor e o assessor trouxe o que ele quis. Não é sobre isso. Decisões precisam ser tomadas em coletivo para que a sociedade seja beneficiada. Enquanto isso não mudar, as coisas vão permanecer do mesmo jeito. E aí Deus fala, né? Que a gente precisa fazer o quê? Maldito o homem que confia no outro homem. Porém, e que meu coração é enganoso,
e que Lucas 12:2 fala, né? Que não há nada coberto, que não venha a ser descoberto, nem oculto, não venha a ser revelado. Então, se eu tenho meus princípios, se eu entendo que as pessoas ao meu redor são pessoas de caráter, pessoas de bem, e elas seguem a base do que a Bíblia diz, a gente vai fazer, sim, um bom trabalho, Deus permitindo. Que bom. Se deixar, eu vou me embora falando aqui. O papo tá muito bom, né? A conversa tá muito boa e assim, nós precisamos, né? Daqui a pouquinho nós temos que ir embora, já tá finalizando nosso programa, né, Luiz? E nós precisamos pagar o programa também, né? Vamos pagar o programa? Vamos pagar. Você aí, não saia daí não, tá? Fica aí que nós já finalizamos aí, já você vai ter aí um pouquinho mais de Fran. E está muito bom o nosso programa de hoje, estou muito feliz, pena que o tempo é muito rápido, passa rápido, mas vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Com muito mais aí, já com os momentos finais, na verdade, né, com muito mais, nós já voltaremos já com nossos momentos finais aí, com os momentos das despedidas de Fran Almeida e o programa Tenda Cast. Deus abençoe você, já a gente volta. Olá, boa tarde, já estamos de volta para o nosso último bloco, não é nem bloco, né, nosso último instante já, nossos minutos já estamos encerrando. Finalizando o nosso programa de hoje, o nosso TendaCast, com muita satisfação, né, com muito prazer, está um programa excelente, muita conversa, um bate-papo sensacional e que se tivéssemos tempos e a Fran quisesse, nós íamos aqui ficar até umas 3 horas. Mas o nosso tempo está encerrando e desde já eu agradeço, né, agradecemos você que está conosco, que está nos acompanhando, você que aí acompanha a Fran e agora você vai ter mais oportunidade ainda, você que ainda não a conhecia, já procura aí nas suas redes sociais, tá? Tá lá Fran Almeida, mas você vai achar, olha aí, ó, tá aí, vai estar tá divulgando. Desiste não. Por que desiste não? Porque diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta, a única coisa que a gente não pode é desistir. Então desiste não. Desiste não. Ainda bem que ela coloca lá, você clicar Fran Almeida, você vai achar. Agora, desiste se você não. fosse procurar pelo nome... E quando eu usava o François, então aí que dificultava mesmo. Né? Então tá aí a Fran Almeida. Entra lá, já passa a seguir. Você que ainda não a segue, já vai conhecer melhor, vai saber mais dela. Pesquisa mesmo, tá? É uma pessoa que vem aí, que está se preparando, que tem colocado o seu nome, tem se dedicado, está se esforçando muito, está se doando, está renunciando muita coisa, porque em tudo que nós vamos fazer tem renúncia, principalmente começando a servir a Deus. Para servir a Deus já é renúncia na vida. Então, e agora nesse pleito, nessa caminhada, fora os conflitos, as perseguições, fora as dores, os cansaços, os custos também, que não são poucos e na maioria das vezes vai sair da própria, né? Sai da própria pessoa. Quem pensa que para fazer uma campanha tem milhões de dinheiro, até tem para alguns, né? Mas não é para todos. Então existe tudo isso também. E em todo ponto, em toda dedicação, em todo comprometimento é com a população, é com você que está acompanhando. Então fique bem atento a isso no dia que você, no dia da votação, no dia de você colocar o seu voto lá, você fique atento e já vai procurando aí alguém que realmente está se importando com você e vai continuar se importando com você. E aí nós temos hoje a Fran Almeida aqui com a gente, né? Que vai estar aí nos nossos minutos finais dando as suas considerações. E desde já, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Tô com garganta ruim, porque a gente tá nessa batidão. E primeiro pedir perdão, né, pela tossida aqui, mas dizer assim que o nosso papel enquanto pré-candidata é de verdade tomar decisões coletivas, ajudar de verdade quem precisa e fazer com que as pessoas entendam que enquanto a gente não se posicionar, as coisas não vão mudar. A mudança, ela tem que vir com uma mudança de comportamento, de hábito. Deixa eu pegar água aqui. Zero voz, né? A hora a voz falha. Aí tu fala assim, ao vivo é assim mesmo. Essa é a parte que eu gosto desse tipo aqui de ambiente, porque aqui você não tem muito aquela... como é que é? Tem como cortar, não. A voz já voltou. Tudo certinho, né? Aqui você pode, pega um copo, pega um café, se quiser água, tem ali, tem café, não tem isso. Então, meu principal desejo é fazer com que a mudança aconteça. A gente tem que viver a metanoia, a mudança na mente. Se eu não tivesse mudado a minha mentalidade de parar de ser assessora
de políticos que nunca fizeram nada e me colocar à disposição para ser essa pessoa e dizer assim, não, o mandato é meu, quem decide sou eu, com o grupo que eu faço parte para o resultado coletivo. E a nossa disposição para estar pré-candidata é de verdade ter a certeza de quem eu sou e aquilo que eu defendo não vai mudar. Se tiver que perder cargo em comissão, a gente vai perder. Se tiver que pedir impeachment, a gente vai pedir. Se tiver que ir para a PEI, a gente vai, com todo respeito. Por quê? Porque eu preciso todos os dias entrar e sair dos lugares, voltar aqui com o senhor com a cabeça erguida, sem me envergonhar de nada. Então, assim, estar pré-candidata é na certeza de que até se nós perdermos, nós ganhamos. Porque os políticos de estimação, os barões da política, precisam parar de achar que tudo vai ser do jeito que eles querem. Do jeito deles, né? E os eleitores, eu sei que você que está acompanhando, já mudou a sua mentalidade. Não é porque eu sou loira, estava comentando com o senhor, não é porque eu sou loira branca que eu nunca vivi o preconceito. Você sabia que um dia eu cheguei no João Paulo morrendo, minha mãe ficou na porta do João Paulo e me levaram para dentro porque minha mãe é negra? Então eu sofri o preconceito junto com a minha mãe. Não se compara a quem é de fato negro, quem vive literalmente. Mas a gente precisa desconstruir as narrativas de tantos anos. Se eu tenho 34 anos, minha mentalidade de verdade veio mudar agora, há 1 mês, 2 meses atrás, imagina para as outras pessoas. Então, te agradeço de coração pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar. Essa aqui sou eu. Se eu achar que tá errado, tá errado. Se tá certo, tá certo. Se eu errar, eu falo, me desculpa. E acreditar que Porto Velho tem condições e os porto-velhenses merecem o que nós podemos ser. Em uma cidade rica, com potenciais turísticos, com pessoas talentosas, que precisam da mesma oportunidade. Eu sempre falo que se o senhor tivesse a oportunidade que eu tive, talvez se eu estivesse lá fora, trabalhando lá no São Paulo, lá no SBT. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, porque os políticos que nos representam não querem que nós tenhamos conhecimento. A gente precisa ter conhecimento dos nossos direitos, de quem nós somos, de onde nós queremos chegar e estar rodeado de pessoas que têm os mesmos princípios que os nossos. A gente vai falar não quando tiver que falar, sim quando tiver que falar, e é isso que nós somos. E a gente pede para que Deus nos abençoe em tudo, porque Ele pode estar nos preparando para algo maior, caso Ele venha nos dar um não dia 6 de outubro. E a gente vai aceitar tranquilamente, porque a última palavra sempre vai ser de Deus, a primeira e a última, porque no meio do caminho Ele vai falando com a gente o tempo inteiro. Então, muito obrigada pelo espaço, obrigada a você que está nos acompanhando, o pessoal das redes sociais. A gente vai trazer muitas propostas, muitas coisas novas. A gente quer construir os nossos projetos baseado no que as pessoas têm a dizer. Então, pode mandar sugestões, contar a realidade, marcar um cafezinho, um H2O, que a gente vai estar indo lá. E acreditando que nós estamos pré-candidatas e iremos para as urnas. Nós fomos aprovados na convenção e esse era o meu maior receio, de que no último segundo nos tirasse. E graças a Deus, Deus abençoou. Então nós vamos para as urnas na certeza de que o sim ou não Deus permitiu e foi o certo. E muito obrigada. Que bom, obrigado. Obrigado mais uma vez, Fran. Obrigado a Cher, obrigado ao Eduardo, que já saiu, mas assim, a todos vocês, ao cinegrafista, à autoridade, ao acompanhante. Eu vou agradecer a minha equipe, porque eu já fico brincando com eles assim, olha, eu vou falar, não vou, você é corrupto sim, eu tenho como lhe provar, e vocês que lutem depois. Falei, não, porque a gente tem que ser, eu de verdade, assim, enquanto jornalista, eu escrevo e falo aquilo que eu sei que a minha mãe queria falar, que a minha irmã, que o senhor, que o pessoal que mora no Nacional. Eu tenho que escrever, eu tenho que falar aquilo que as pessoas têm vontade de falar. Exato. E a autonomia da vereança, ela também tem que ser isso. Eu tenho que falar, pensar e fazer o que a comunidade tem vontade, o que ela gostaria de fazer, e eu tenho que fazer isso por ela. Então, queridos, se Deus permitir a gente chegar lá, vocês vão ouvir falar muito aí de Fran Almeida na Câmara dos Vereadores e a Sharon, Diego, Caldeira que lutem. Como é, Diego? Assim, agora depois a gente fala, né? Pra ver como é que é você tá gravando a pessoa e ela começa a falar alguma coisa que você começa a ficar com medo, estremer do lado, e aí? Você...
Pessoal, muito obrigado. Nós estamos finalizando mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Que prazer enorme. Mais uma quarta-feira que nós estivemos por aqui. Hoje, dia 24/7. Agora são exatamente 15 horas e 1 minuto. E eu fico muito feliz por você que está com a gente, que continua fazendo parte e nos dando a oportunidade de ter pessoas sensacionais, como hoje tivemos a Fran, tivemos o Caldeira um pouco antes, aqui passando aqui rapidinho, que o Caldeira esteve aqui, foi na sorte, né? Porque ele é nosso coordenador da Fran, e ele chegou um pouco mais cedo, a Fran não tinha chegado, eu falei, senta aqui, ele só para conversar então. E muito obrigado mesmo de coração a todos vocês, né? O Diego, e a Cheryl, que a gente já se fala de vez em quando, né? Tá por ali. E eu tô até devendo um negócio aí pra ela lá em casa. E aí eu até falei esses dias pra Vou levar pra tribuna. Eu ia fazer, mas no momento lá em casa a gente acabou, tá por um processo lá de tratamento da minha esposa, a gente deu uma reduzida em algumas coisas e acabou, eu falei, rapaz, essa macarronada vai demorar um pouco mais. Mas é isso, estamos encerrando, muito obrigado de coração a todos vocês. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta, com muito mais TendaCast para você e para toda a sua família. E assim, amanhã, a doutora Ciane Guimarães está aqui de volta com o programa Diálogo da Mente, a partir das 13 horas, das 3 às 15 horas, né? Das 3 às 15 horas, doutora Ciane Guimarães com o Diálogo da Alma. E nós voltamos na próxima quarta-feira, não é isso, Luiz? É isso mesmo. Um abraço a você, tchau, muito obrigado.